Quantas vezes as pessoas falam, nós ouvimos, mas não escutamos? Isso parece estranho, mas é verdade. A psicologia diz que o ouvir se refere ao sentido físico, à audição, enquanto o escutar é algo que acontece na nossa alma, é o compreender. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, nos baseando no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Acompanha comigo. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usa parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem, será dado em abundância, mas daquele que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre para eles a profecia de Isaías: é certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não verem com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim, eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Nessa palavra, podemos nos questionar: será que Jesus exclui as pessoas e diz aqui que a uns ele dá o privilégio de ouvir meramente porque ele quer fazer isso? Será que Jesus está excluindo eu ou você ou qualquer um dos nossos irmãos porque não são discípulos dele ainda? Neste Evangelho, o Senhor quer abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que nós possamos compreender que só conseguiremos escutá-lo de verdade, só conseguiremos perceber a grandiosidade das suas palavras quando nós temos uma experiência verdadeira com ele. Quem eram aqueles que compreendiam as palavras do Senhor? Os seus discípulos, aqueles que experimentavam da presença do Senhor, aqueles que lutavam com o Senhor, que caminhavam com o Senhor. Compreendiam, ouviam aquelas parábolas e conseguiam compreender a profundidade daquelas palavras. Muitas vezes nós ouvimos sermões na igreja, nós ouvimos a homilia do padre, nós escutamos pregações, nós ouvimos conselhos dos nossos amigos, dos nossos irmãos, de pessoas que nos amam. Mas é como as pessoas dizem: entra por um ouvido, sai pelo outro. Nós nos fechamos, ficamos com o coração duro e não permitimos que a palavra penetre no nosso coração. Se nós experimentamos o Senhor, experimentamos da sua presença, do seu amor, como aqueles discípulos experimentaram, nós conseguiríamos compreender as palavras e a profundidade da sua palavra, a profundidade do seu amor, do modo como ele fala. E as palavras de Jesus, elas não passariam pela nossa vida sem gerar transformação. Portanto, é necessário, para existir em nossa vida uma verdadeira transformação, que as palavras do Senhor possam surtir efeito em nós, que nós busquemos profundidade, que nós busquemos intimidade, que nós busquemos estar perto do Senhor. Para tanto, é preciso um desejo interior de se aproximar do Senhor. É preciso que o nosso coração pulse por estar perto dele, porque inclusive você
que já estamos em um tempo de caminhada. Não sei por quanto tempo você está na igreja, há quanto tempo você está nessa caminhada, nesse processo de luta pela santidade. Mas se um dia nós nos fechamos à palavra do Senhor, ela não consegue ter a sua eficácia. Portanto, para a palavra do Senhor surtir efeito em nossos ouvidos, se transformar dentro de nós em realidade, em palavra de verdade. Não estou dizendo que a palavra não é a palavra de verdade, mas para que dentro de nós soe como palavra de verdade, é preciso que o nosso coração esteja aberto. Por isso, meu amado, minha amada, abra o seu coração e deixe Jesus, a palavra do Senhor, penetrar, deixe a palavra do Senhor transformar, para como aqueles discípulos, como diz nesse evangelho, que nós possamos comemorar a alegria de ver o Senhor, de escutar o Senhor, de falar com o Senhor. E não há alegria maior que essa, ter Jesus, estar com Jesus, saber que Ele é vivo e real em nossa vida, que Jesus não é uma pessoa qualquer, que Jesus não é aquele que fala, a quem nós devemos escutar, mas que o nosso coração não pulsa. Jesus é aquele que fala e o nosso coração precisa responder. A nossa vida precisa responder. E só escutando o Senhor nós conseguiremos transformar isso em gesto concreto, em resposta de amor a Jesus. Deus os abençoe.